Hoje nós estamos com ele, Darlan. Darlan, ele que é pai, ele que é esposo, ele que é empreendedor, empresário no ramo alimentício, ele que nasceu num lar cristão e hoje nós vamos falar sobre experiências com Deus e também experiências de empreendedorismo. Ele está juntamente conosco, mas antes de cumprimentá-los aqui também, juntamente conosco, o Geriel, se inscreva em nosso canal e sua sede regional Chapecó. Não deixe de dar o seu like aí para os nossos podcasts. Bom dia, Darlan! Bom dia! Bom dia, Geri! Bom dia, pastor Darlan. Prazer estar aqui conversando com vocês, conhecer um pouco da história do Darlan e a experiência dele com Deus. Maravilha, Darlan, eu já começo então aí a nossa sequência de pergunta, as pessoas que irão nos acompanhar, as pessoas que estão juntamente conosco. Darlan, qual foi a sua experiência, né, a sua maior experiência com Deus? A nossa maior experiência, eu acho que é o dia a dia. O que a gente convive com Deus todo momento. Perfeito. O que a gente vive, o que a gente passa todos os dias. É um momento de fé, diariamente. A gente vive um momento de fé. Então, não tem como dizer que não tem como viver sem a percepção de fé todos os dias. Correto. Isso é muito bom e é impressionante, né? Porque o empreendedorismo já por si só, né, Darlan? Você pode falar mais sobre isso. Ele necessita de fé, né? Porque hoje você não tem nada e amanhã abre as portas, e eu gostaria que você relatasse um pouquinho, né, dessas experiências que você teve e continua tendo como empreendedor. A minha fase inicial como empresa, como sendo dono de empresa, começou afastado do caminho de Deus. A gente sempre viveu na igreja desde os meus 7 anos de idade, quando o pai foi para a igreja e a mãe. Uhum. E de lá até os meus 22 anos a gente ficou na igreja. Perfeito. 22, 23 anos. Mas daquela forma que eu comecei, eu era empregado numa empresa grande. Ali eu consegui muita experiência para conhecer o mercado. Uhum. E nesse meio, eu pedia para Deus, me dê sabedoria, me dá conhecimento para mim poder aprender e entender o que eu estou fazendo. Certo. E saber da melhor forma. E Deus foi dando sabedoria, conhecimento e nos trouxe até esse momento de hoje, para estar aqui hoje. Uhum. A sabedoria que Deus deu para entender o que eu faço foi muito grande, cara. Foi muito, muito, muito bom, porque me trouxe um caminho novo. Perfeito. A gente aprendeu com muitos erros no caminho. A gente se manteve afastado, uma data ali de uns 4 ou 5 anos afastado de Deus. Vivemos experiências que muitas vezes não é bom nem lembrar. Certo. Momentos difíceis, momentos de angústia. Mas o importante, né, Darlan, que a experiência, ela é muito importante. É óbvio que ela traz 2 resultados, um bom e um ruim, né, quando você fala em não lembrar. Mas a experiência, o passado, ela traz para que nós venhamos ter essa experiência para nós não errarmos mais, né? E o que levou vocês a retornar aos caminhos do Senhor, a estar caminhando com Ele? As dificuldades, acho que vai aparecendo no caminho e Deus vai chamando, cara, vem para cá, vem para casa, vem para cá que eu vou te ajudar. Uhum. E nesse caminho Jesus pegou nós pela mão e levou de uma forma tão grande que hoje nós vivemos só através dele, cara. Entendi. Hoje eu me preocupo quando eu penso comigo mesmo que Deus vai tirar a mão de onde que a gente está. Uhum. E a maior preocupação é essa, porque eu até falo para minha esposa, se Deus tirar a mão de onde que nós estiver agora, eu não duro um dia. Eu não duro um dia, eu não consigo suprir esse um dia a mais aí. Uhum. Então a gente vive pela fé, principalmente, e pelo cuidado de Deus, porque se não tiver o cuidado de Deus sobre a nossa empresa, sobre nossos funcionários, sobre a nossa família,
sobre todo mundo, a gente não Darlan, consegue. e qual foi, assim, o que você pode contar aqui para nós, assim, qual foi a sua maior experiência de fé? Então, um exemplo, ó, pastor, um exemplo, né? Aquilo que você, eu sei que tem muitos, né? Muitas experiências, mas aquilo que você viveu, literalmente. Olha, pastor, no dia seguinte eu não tinha nada, eu estava e Deus abriu a porta de uma forma. Alguma experiência dessa forma de fé? Uma experiência que aconteceu foi o ano passado. A gente estava passando por muita dificuldade, né, na empresa, principalmente nós, como pessoa, a gente estava passando por dificuldade. E a dificuldade era muito grande. E, cara, se Deus não abrir uma porta, nós vamos fechar a nossa. Entendi. Porque era muito grande. E tinha serviço para todo mundo tinha trabalho, todo mundo cheio de trabalho, me contavam e falavam que estavam cheios de coisa, estavam recusando o trabalho porque tinha demais. E eu não tinha nenhum serviço. Olha só. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Por que está acontecendo isso com nós agora? Nós precisamos de alguma coisa para poder sobreviver. E passamos por uma dificuldade tão grande que 30, 40 dias sem receber. Vivendo com uma margem mais ou menos alta de valor para receber. E no mês receber nem para pagar os funcionários. Meu Deus. Esse meio de caminho, Deus proveu pessoas para estar ali da nossa família para ajudar. Pai, mãe, sogro, sogra ajudaram muito nós nessa fase ali. Só que quando Deus veio com a provisão muito grande. Uma coisa que a gente não pensava em fechar, a gente fechou bem. Graças a Deus fechou bem. Estamos trabalhando ainda em cima daquele serviço que a gente fechou o ano passado. Olha só. Estamos trabalhando até agora lá em cima dele. Entregamos uma outra obra que a gente achou que não ia fechar também, fechamos muito bem. Porque é só pela graça de Deus que a gente fecha essas coisas, porque se fosse contar por nós, como pessoa, não fecha. Aí entra a fidelidade, Darla. Eu queria que tu falasse sobre a fidelidade nos dízimos, ofertas, as portas que Deus abre. Cara, isso aí é o principal para tu ter uma vida cristã, é ser dizimista, ser fiel e contribuir no pouco. Se tu for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito, muito fácil, muito fácil. E é como a Bíblia fala, né? Deus abre a janela para quem é fiel para Ele, né? Qual tu estava falando, que estava sem serviço, Deus proveu para ti que tu tá no serviço até hoje, daquele do ano passado. Né? Sim. E Deus tem dado tanta coisa. Nunca, até falo para o pastor muitas vezes, cara, eu não tenho nada, não vim sem nada nesse mundo. E o que Deus me der, se eu puder ajudar na igreja, se eu puder ajudar com os cantores, com quem for preciso ajudar na rua ou aqui na igreja, eu vou ajudar. Porque eu sei de onde é que Deus me tirou. O que Deus me deu até hoje é tudo graças a Ele, cara. Não tem como dizer que não foi Ele que deu. Deus faz tudo pela gente, então não tem como a gente recusar uma ajuda ou fazer isso ou fazer aquilo. Nunca pesa meu coração para isso. E quando vai pesar, eu digo, Jesus, não é isso que eu quero. Eu quero ter uma vida contigo, uma vida de fidelidade contigo, porque eu provei do que é ser fiel. Provei muitas vezes disso. Darlan, quanto tempo faz que você retornou, então, né, aos braços do Pai, a esse cuidado, colocando, então, aí toda a empresa, a família, colocando Deus em primeiro lugar? Faz quanto tempo? Faz uns 2 anos que a gente voltou para a igreja. Os 2 Firme. anos, então, desse retorno a Cristo Jesus. E o que eu poderia, então, pedir, né, a você, dessa fase dos 2 anos e da fase que estava afastado? Da fase que estava afastado, a gente viveu muita turbulência, gente. A gente perdia muito dinheiro, jogava muito dinheiro fora, perdia o nosso tempo com pessoas que talvez não precisavam ter perdido tempo com elas. São pessoas boas também, mas Deus nos retirou de lá e trouxe para um caminho novo. Perfeito. 2 vezes ela tirou de um caminho que nós estava indo. A gente achou que estava indo tudo bem, mas Ele nos tirou de lá e trouxe para um caminho novo. Perfeito. Esse caminho novo veio direcionando para a igreja. A gente ficou junto como empresa e como família muito mais agora, com a dona Ellen. Então, a gente administra junto a empresa. E Deus tem se mostrado fiel desde o dia que a gente está sozinho que eu digo eu e a Ellen administrando, e botando ele como cabeça de tudo na empresa. Geri, por favor. Como o pastor falou, antes de tu voltar para a igreja, até poderia ter serviço, né? Mas como tu estava falando,
do mesmo jeito que tu ganha, tu gasta muito mais do que tá entrando, né? Por causa que tu não tem a fidelidade, tu não tem a proteção de Deus. Contar uma experiência que passou quando eu estava fora da igreja ainda. Eu achei que nós estava cheio de dinheiro, a gente tinha muita coisa. Só que a gente tinha dinheiro, mas não tinha paz, não tinha alegria de estar numa sociedade, numa empresa que não funcionava. A gente achava que estava tudo certo, mas não estava. Faltava alguma coisa. E não era o dinheiro, não era as pessoas que estavam faltando, mas era só Deus que faltava na empresa, no caminho nosso que nós precisávamos. E a hora que, quando muda isso aí, o dinheiro já não faz mais a falta. O que faz falta é Deus estar dentro no caminho da gente. Então, hoje, o que eu prezo muito, e eu falo para quem quer ter empresa, é botar Deus à frente de tudo. Se colocar Deus à frente de tudo, tudo vai. Nada volta para trás. Vai ter dificuldade? Vai, claro que vai ter. Só que Deus vai estar ali para te ajudar. Deus vai estar ali para suprir a necessidade no momento que faltar. E é assim até hoje para mim. Deus supre a necessidade no momento mais difícil que a gente passa. É quase todos os dias que a gente passa por uma dificuldade, um problema. Porque na vida empresarial, acho que todo dia tem um problema diferente, mas tem solução para todos esses problemas. É verdade. O empreendedor hoje, ele tem que viver literalmente pela fé, né? Sim. Literalmente pela fé. E sobre o empreendedorismo, né, Darlan? Estratégias, né? Porque pessoas que talvez esteja nos vendo você, um moço, né? Se assim posso dizer, né? Moço, né? Não tão novo, mas também não tão velho. um moço novo, já empreendedor, empreendendo, né? A empresa evoluindo cada dia mais. E quais estratégias hoje de um empreendedorismo com sucesso? Até porque também, né, o Geri também é empreendedor, né, também é um moço que começou desde cedo, né? Mas o que você poderia falar, Darlan, sobre o empreender com sucesso? Eu digo que sonhar alto, sonhar com coisa grande lá na frente, porque Deus vai preparar o caminho. De uma forma, Ele vai preparar o caminho. Se Ele dizer ok para o teu sonho, pode ir em frente que Ele vai conseguir suprir tudo. Ele vai te ajudar, vai te dar conhecimento, que é um dos princípios para ter uma empresa. Hoje eu tenho muito conhecimento em montagem, fabricação. Até não cortando, mas já cortando, né? Poderia falar aqui para os nossos que estão vendo nós, a empresa, né? Se você quiser falar as redes sociais, por favor. Hoje nós estamos com a HDMac no Instagram, tá? hdmac.com. Nós estamos no Instagram ali. Facebook também. Tem os nossos contatos lá também no HDMac. Hoje a gente fabrica equipamento para linha alimentícia, linha de conserva, como a gente está trabalhando agora na Remer, assim como Paraty também, na fábrica de biscoito, que se falar bolacha é preso. Trabalhamos em JBS, BRF, em muitas empresas grandes. Então a gente participa. Grandes, né? Participa de muita coisa dessa aí. A gente fabrica equipamento industrial tanto para o que nós estávamos falando agora. Nós trabalhamos também com a parte de embutido, a parte de industrializado também, que seria empanado, né? A gente já fez algumas coisas ali. E estamos prospectando crescer mais ainda. Se Deus for conosco agora nesse caminho, a gente vai crescer mais ainda. Crescer em meio à crise que nós estamos passando agora. Verdade. Nem todo mundo tem trabalho, nem todo mundo tem serviço. E até a semana que passou, a gente passou por vamos dizer, uma falta de fé. Porque a gente começa a olhar para os nossos lados e a gente consegue ver pessoas faltando isso. Meu Deus, está difícil aqui. Meu Deus, está difícil lá. E não tem serviço aqui, e não tem serviço lá. E disse, meu Jesus amado, o que vai acontecer com nós? Daí eu penso, cara, eu não botei minha fé no mundo. Assim como eu não botei fé em governante no dia que se elegeu, isso aí. Eu botei minha fé em Deus. Deus sabe do que nós precisamos, sabe que nós vamos precisar daqui para amanhã. E Ele descansa e não se preocupe, que eu vou colocar tudo o que vocês precisam na mão de vocês. Então a gente só faz o melhor, entrega o melhor para o nosso cliente sempre, da melhor forma possível. O que for preciso, se for preciso fazer essa mesa ou fazer um frigorífico inteiro, a gente faz da melhor forma possível, para entregar o melhor para o nosso cliente. Esse é o lema que eu trago sempre para os meus guris lá.
que a gente sempre conversa. Cara, faça sempre o melhor. Se for fazer o melhor só para você, faça. Mas faça que você possa levar para sua casa e botar na sua estante da sua casa lá o melhor acabamento, a melhor solda, a melhor montagem. Então a gente preza muito por qualidade lá na empresa também. Entendi, perfeito. A melhor estratégia do empresário é confiar em Deus, né? Porque tu pode ter uma estratégia boa, ter conhecimento bom, pode ter o melhor coach, pode ter a melhor experiência, melhor faculdade, melhor formação. Se tu não tem a confiança em Deus, e se ele não está no negócio, assim como tu falou, Deus em primeiro lugar. Hoje tu pode estar olhando para o lado, igual tu falou antes, as pessoas não têm serviço. Se você ficar pensando nisso, tu vai atrair para ti, né? Sim, é isso aí. Por isso que tu tem que ter Deus em primeiro lugar, que tu vai ter o pensamento em Deus, e Ele sempre vai prover. Pode ir dormir hoje sem ter condições. Amanhã Deus abre uma porta extraordinária para ti. Isso é uma das coisas que eu sempre, quando eu vou dormir, eu penso, cara, o que eu vou fazer amanhã? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Deus sabe de tudo. E a gente passa... Até acontece quando eu estou muito desanimado, eu penso, cara, amanhã não vai dar mais. Vou abandonar isso, vou deixar quieto, porque eu acho que essa vida não é para mim. No outro dia um cliente me liga, de manhã ou de meia manhã já me liga. Darlan, tem um serviço assim que você me orçou um tempo atrás. Dá uma revisada lá para mim. Vamos ver se nós conseguimos fechar. Se Jesus amado, é só Deus para poder fazer uma coisa dessa comigo. Porque na hora que a gente pensa em desanimar, Deus vai lá e dá uma injeção de ânimo na pessoa para a gente continuar a lutar e tem que continuar, né? Com a fé. E que nem o pastor falava um tempo para mim, que nós fomos tomar um café. A preocupação demais gera falta de fé. Sim. E essa preocupação estava, até uns dias atrás, muita preocupação, porque as contas vêm. O final do mês vem, o salário vem, o aluguel vem tudo. E como é que eu vou pagar? É isso que era a maior preocupação. Mas se Deus deu o local, Deus já consagrou o local que você vai estar, já consagrou a equipe que está lá, então Deus vai suprir. No último momento, Deus sempre supre a necessidade de todo mundo. E é sempre assim. É isso aí, gente. Esse é o Darlan, pai dessas lindas filhas, esposo e também empreendedor HDMAC. Geri, mais alguma pergunta aqui para o nosso convidado? Não, era só sobre isso mesmo, sobre viver pela fé, empreendendo, porque a vida do empreendedor, como o pastor falou, já é difícil. Sim. Num cenário igual está agora, que tem gente que está com receio de investir, né? De receio muito grande. Então tem que confiar em Deus, igual como tu falou, não confia em governante, não confia em prefeito, nada, confia em Deus em primeiro lugar. Era sobre isso mesmo, um prazer estar conversando com vocês, conhecendo a história do Darlan. Isso aí, é um prazer, né, Darlan? Prazer sempre é meu. Né, receber você aqui juntamente conosco, aqui nos estúdios, e também falar para você, então, se inscreve no canal e só série Regional Chapecó, e também você segue lá HDMAC, e você que é empreendedor e também precisa ir no ramo alimentício para fazer equipamentos, máquinas, você já sabe aqui, ó, nós temos a HDMAC, que é essa empresa aí com grandes qualidades, né? Darlan, muito obrigado, né, por estar aqui, presentear nós com esse tempo extraordinário, que Deus venha te honrar, te abençoar cada dia mais. E eu não poderia deixar de registrar que o Darlan é um abençoador também desta casa, né? Que Deus venha honrar cada dia mais a vida dele, a empresa dele. Esse é o nosso desejo. Geri, que Deus te abençoe, te honre sempre. Obrigado, né? Sempre estar aqui juntamente conosco nos podcasts, né? E que Deus venha te honrar cada dia mais, né, queridão? Obrigado, é um prazer meu estar aqui sempre com vocês. Deus abençoe. Amém.